Pois é, lá vamos nós, 13 de março, mais do que isso, sexta-feira 13. As bruxas estão andando por tudo que é canto. Cara, como eu respeito as bruxas. E aí, eu me lembro que nos anos 80 se escreveu um grande texto, se não falha a memória, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, Marcos Rolim, elogio às bruxas. Foi marcante aquele texto, um belo texto com Garoto Filho escreveu, o Jacaré e outras pessoas. Baita texto, elogio às bruxas, texto. E na sexta-feira 13 é isso, né? Enquanto eu penso nas bruxas, e como tem bruxas que eu penso, cara, estava lendo os jornais do centro do país, Estadão, Correio Brasiliense e outros tantos. Sabem vocês, há muito tempo, eu não sou lulista, não sou mesmo. Eu saí do PT em 2004, por ali, 2005, uma coisa assim, naquela época. Mas eu não deixo de achar que o Lula é o mais capitalista de todos os presidentes que o Brasil já teve. Quem é que não vê isso? Os ditos capitalistas, eles não enxergam esse negócio. Mas eu acho que eles não enxergam esse troço porque eles não veem os seus balanços na época dos governos do Lula, né? Porque com todas as restrições políticas que eu tenho, não dá para fazer de conta que a vida não aconteceu. Ela aconteceu e ela está acontecendo. O que me incomoda, e esta é a palavra, é que os capitalistas que falam, os capitalistas que têm voz, são aqueles que mamam, vivem de teta. O Brasil tem quase R$ 1 trilhão nas chamadas renúncias fiscais. E esses são os caras que sentam-lhe pau no capitalista Lula, né? O agronegócio, então, nem se fala, né? Por ano tem quase R$ 1 trilhão de incentivos, né? Por isso que a agricultura brasileira é competitiva no universo. Subsídios públicos. Não é sem razão o que falam os agricultores franceses, belgas, italianos. A agricultura brasileira, que é de altíssima excelência, altíssima competitividade, tem que se reconhecer, também assim é por conta de incentivos estatais. Então os liberais do agronegócio, aqui no sul, sudeste, para cá assim mais para o sul, né, medievais, vivem de tetas públicas. Esses são os liberais, os capitalistas, que não enxergam o Lula o mais capitalista de todos os presidentes brasileiros. Vejam seus próprios balanços, vejam a vida vivida, vejam os mercados que Lula abre e abriu nos seus governos todos. Mas quando um país toma para si, de um lado Lula, que faz um bom governo, diga-se de passagem, e de outro Flávio Bolsonaro, que é a barbárie encarnada, está aí de novo a vida vivida para ser revisitada. Isso não é opinião. Vejam o que foi o período 2019-2022 e vejam, senhores capitalistas, nos seus próprios balanços. Vocês vão ver o que é isso. Além de verem nos balanços, no caso Bolsonaro, nós precisamos também visitar os necrológios. Tal foi a matança produzida por uma política de governo estúpida, genocida, terraplanista, negacionista. E o empresariado nacional banca esse cara, segue bancando. Flávio Bolsonaro poderá ser o novo presidente do Brasil? Evidente que sim. E no dia das bruxas eu fico pensando, por que as bruxas não tomaram conta
do nosso país, trazendo lucidez, trazendo perseverança, trazendo desejo de futuro, trazendo vontade de cuidar. Porque um povo que se permite cogitar e trazer os Bolsonaros de novo, que se assumem como clã, que fazem uma política como clã, que tem o ódio à sua base de movimento, na eliminação do adversário como sua razão de ser, que tem na pretensão totalitária de ditar costumes internos e privados. Como é que pode uma nação, metade desta nação, olhar para um determinado campo político, que podemos dizer de direita, de centro-direita, e não enxergar nada a não ser seres ajoelhados para um barbarismo que tem nome, tem sobrenome, que é Jair, que se quer Messias, mas que não passa de um Bolsonaro, sim, um Bolsonaro com quase 50% da pretensão eleitoral. Isso é fato. Eu não posso dar de onda para os fatos. No final de ano, é real, nós podemos ter Flávio Bolsonaro presidente do Brasil. E segundo aquilo que eu acredito, se ele ganhar as eleições, vai subir a rampa, sim. Esta é a democracia brasileira. A democracia que eles negam, a democracia que eles repudiam, que tentaram quebrar. Mas eu não acho que se ele ganhar a eleição, tem que assumir. Mas se ele ganhar a eleição, acreditem, ele vai ganhar a eleição com um Congresso Nacional muito, muito mais reacionário do que esse que está aí. E aí, minha gente, a literatura está aí para quem quiser ver. As democracias não são mais destruídas como tanques de guerra, como marteladas. Elas são destruídas por dentro. Veja a Turquia, Polônia, Hungria, El Salvador, etc. Olha os Estados Unidos, o que está acontecendo. E a prova é de que as democracias não caem com tanques, é que onde, por exemplo, o Trump botou tanque, está lá a ditadura, sai lá, eles estão nem aí. Sobre o Irã, eu já disse isso também, estou nem aí se o regime vai ser democrático ou não vai ser democrático. E a metade do povo brasileiro banca esta gente. Dia das Bruxas, sexta-feira 13, eu não sou supersticioso, ao contrário. Às vezes eu exerço uma racionalidade que não deveria, porque tem tanta coisa que eu quero, que eu gostaria de fazer direto. E às vezes está ali e eu não faço. Porque a minha racionalidade diz, não, existem limites nas coisas. Existem limites nos meus quereres. Mas eu também imponho limites a certos quereres outros. Especialmente aqueles que se conformam, que se constroem a partir da premissa da eliminação do divergente. O Brasil passa por uma quadra muito foda. Tu lê a Folha de São Paulo, está escrito assim: Lula faz como Bolsonaro, reduz o preço dos combustíveis. Desonestidade intelectual plena. O Lula tirou os impostos do diesel por conta de uma guerra que elevou o preço do barril do petróleo a mais de $100. Que em certos lugares brasileiros já tem uma certa iniciativa privada capitalista, né, sonegando o diesel para a população. Tá aí para quem quiser ver. E os caras vêm e dizem: Lula faz como Bolsonaro. Não, são coisas diferentes. Bolsonaro fez aquilo para ganhar a eleição, entendeu? Lula pode até ter pretensões nesse sentido, tem, mas a redução, as medidas que fizeram sobre o preço do diesel, que a Petrobras não aumentou, tem a ver com a guerra e não com o ódio. De ódio e ódio, desculpem, gente, eu sigo amando as bruxas.